Imagine embarcar em um avião moderno, preparado para uma viagem completamente normal. Você se despede da família, encontra seu assento, coloca o cinto de segurança e espera apenas algumas horas até chegar ao destino. Agora, imagine que no meio da noite, esse avião simplesmente desaparece, sem pedido de socorro, sem explosão confirmada, sem testemunhas, sem deixar respostas. Parece roteiro de um filme, mas aconteceu de verdade. No dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas entre passageiros e tripulantes. Tudo indicava que seria apenas mais um voo internacional comum. Os pilotos eram experientes. A aeronave era um Boeing 770, considerada uma das mais seguras do mundo, e as condições meteorológicas eram favoráveis. Durante os primeiros minutos, nada parecia fora do normal. O avião subia para sua altitude de cruzeiro enquanto seguia exatamente a rota planejada. Os controladores de tráfego aéreo acompanhavam o voo normalmente e os passageiros provavelmente já estavam relaxando, assistindo filmes, conversando ou simplesmente tentando dormir. Pouco antes de cruzar a fronteira do espaço aéreo entre a Malásia e o Vietnã, o comandante respondeu ao controle de tráfego com uma frase completamente comum. Foram as últimas palavras oficialmente registradas da cabine. Nada em sua voz indicava preocupação. Nenhum sinal de emergência, nenhuma pista de que, poucos minutos depois, aquele avião entraria para a história como um dos maiores mistérios da aviação moderna. Logo após essa comunicação, algo extremamente estranho aconteceu. O transponder da aeronave, equipamento responsável por informar sua posição aos radares civis, simplesmente deixou de transmitir. Em situações normais, isso poderia indicar uma falha técnica, mas o restante da sequência tornou tudo ainda mais misterioso. Em vez de continuar em direção a Pequim, os radares militares registraram que o avião fez uma curva inesperada e começou a voar na direção oposta. Era como se alguém tivesse mudado completamente o plano de voo. Durante horas, o Boeing continuou voando sem ser detectado pelos sistemas convencionais, atravessando áreas do oceano onde praticamente não havia cobertura de radar. Enquanto isso, ninguém a bordo podia imaginar que familiares já começavam a estranhar a ausência de notícias. Nos aeroportos, funcionários aguardavam a chegada do voo normalmente, sem saber que algo muito incomum estava acontecendo. Somente quando o avião deixou de responder completamente às comunicações é que o alerta foi acionado. As primeiras horas foram marcadas por muita confusão. Autoridades acreditavam que poderia haver apenas um problema de comunicação. Porém, à medida que o tempo passava, a situação tornava-se cada vez mais preocupante. Equipes de resgate começaram a procurar destroços no local onde acreditavam que o avião havia desaparecido. O problema era que eles estavam procurando no lugar errado. Dias depois, novas informações revelaram que o MH370 havia continuado voando por muito mais tempo do que qualquer pessoa imaginava. Dados obtidos por satélites mostravam que a aeronave permaneceu no ar por várias horas após desaparecer dos radares civis. Isso mudou completamente o rumo das investigações e levantou uma pergunta que ninguém conseguia responder. Se o avião continuou voando durante tantas horas, quem estava no controle? Essa única pergunta deu origem a dezenas de teorias. Algumas pareciam plausíveis, outras eram extremamente improváveis, mas todas tinham algo em comum. Nenhuma conseguia explicar completamente o que realmente aconteceu naquela noite. O desaparecimento do MH370 mobilizou dezenas de países, navios militares, aviões de reconhecimento, especialistas em satélites e investigadores de acidentes aéreos. Milhões de dólares foram investidos em uma das maiores operações de busca já realizadas na história. Mesmo assim, durante muito tempo, praticamente nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. E quanto mais os investigadores descobriam, mais o caso parecia desafiar toda a lógica.
porque um avião daquele tamanho simplesmente não desaparece. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Para entender por que esse caso se tornou um dos maiores mistérios da história da aviação, é preciso voltar ao momento em que os investigadores começaram a reconstruir os últimos movimentos do avião. Cada dado recuperado parecia responder uma pergunta, mas ao mesmo tempo criava outras ainda mais difíceis de explicar. Quando o transponder deixou de funcionar, muitos especialistas acreditaram que se tratava apenas de uma falha elétrica. Afinal, equipamentos eletrônicos podem apresentar defeitos. No entanto, essa hipótese começou a perder força quando os radares militares registraram uma mudança brusca de rota. O Boeing fez uma curva que não fazia parte do plano de voo aprovado e começou a seguir em direção ao oeste, sobrevoando novamente a Malásia. Essa manobra levantou uma questão importante. Um avião comercial não muda de direção dessa forma sozinho. Alguém precisava estar no comando. Mas quem? Os pilotos? Alguém dentro da cabine? Ou existia outro motivo que jamais foi descoberto? Enquanto isso, familiares dos passageiros aguardavam notícias desesperadamente. As horas se transformaram em dias. Os telefones permaneciam em silêncio. As companhias aéreas não tinham respostas. A imprensa de todo o mundo começou a acompanhar o caso minuto a minuto, enquanto especialistas tentavam explicar algo que parecia desafiar toda a lógica. Dias depois, uma empresa responsável por comunicações via satélite revelou uma informação surpreendente. Mesmo sem transmitir sua posição, o avião continuou enviando pequenos sinais automáticos para um satélite. Esses sinais não indicavam exatamente onde a aeronave estava, mas permitiam calcular aproximadamente a distância entre o avião e o satélite em diferentes momentos. Foi a partir desses dados que surgiu a famosa teoria dos dois corredores. Um levava para o norte da Ásia, o outro seguia em direção ao sul do Oceano Índico, uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. Depois de muitos cálculos, investigadores concluíram que o corredor sul era o mais provável. Isso significava que o MH370 poderia ter voado durante horas sobre um oceano praticamente vazio, sem aeroportos, sem embarcações próximas e sem qualquer possibilidade de comunicação. A busca foi ampliada imediatamente. Navios de guerra, submarinos, aviões militares e equipes de vários países começaram a vasculhar milhares de quilômetros quadrados do oceano. Nunca antes uma operação desse tamanho havia sido organizada para procurar um avião desaparecido. Mas havia um problema gigantesco. A área era simplesmente enorme. Imagine procurar um objeto do tamanho de um avião comercial em uma região do oceano maior do que muitos países. As ondas, as correntes marítimas e a profundidade tornavam a missão extremamente difícil. Durante meses, praticamente nada foi encontrado, nenhum grande destroço, nenhuma caixa preta, nenhum sinal claro do que realmente havia acontecido. Foi então que começaram a surgir as teorias. Algumas pessoas acreditavam em uma falha técnica catastrófica, outras defendiam a hipótese de um incêndio na cabine. Havia quem suspeitasse de um sequestro, enquanto outros acreditavam que o comandante teria desviado deliberadamente a aeronave. Com o passar do tempo, teorias ainda mais improváveis ganharam espaço na internet. Algumas envolviam bases militares secretas. Outras falavam em abduções extraterrestres ou conspirações internacionais. Embora essas ideias chamassem muita atenção, nenhuma delas foi sustentada por provas concretas. Os investigadores preferiram concentrar seus esforços nos fatos, e os fatos indicavam que o avião permaneceu no ar por várias horas após desaparecer dos radares civis. Isso significava que havia combustível suficiente para continuar voando muito além da rota planejada. Mas por quê? Qual seria o motivo para um desvio tão longo? Se alguém estava controlando a aeronave, qual era o objetivo? E por que nenhuma mensagem de emergência foi enviada? Quanto mais perguntas surgiam,
mais distante parecia a possibilidade de uma resposta definitiva. Depois de meses de buscas intensas, parecia que o oceano jamais devolveria qualquer resposta. Muitos começaram a acreditar que o MH370 nunca seria encontrado. Mas, mais de um ano após o desaparecimento, algo inesperado aconteceu. Em julho de 2015, um pedaço de asa foi encontrado na ilha de Reunião, localizada no Oceano Índico. Especialistas analisaram cuidadosamente a peça e confirmaram que ela pertencia ao Boeing 777 desaparecido. Pela primeira vez, havia uma prova concreta de que o avião realmente havia terminado sua viagem no oceano. Nos anos seguintes, outros destroços apareceram em praias de Moçambique, Tanzânia, África do Sul e Madagascar. As correntes marítimas explicavam como esses fragmentos poderiam ter viajado milhares de quilômetros durante meses ou até anos antes de chegarem à costa. Apesar dessas descobertas, o maior mistério permanecia sem resposta. Nenhuma das caixas pretas foi encontrada. Sem elas, tornou-se praticamente impossível saber exatamente o que aconteceu dentro da cabine durante as últimas horas do voo. Os investigadores analisaram milhares de páginas de dados, registros de satélite, informações meteorológicas e simulações de voo. A conclusão oficial foi que o MH370 provavelmente terminou sua trajetória no sul do Oceano Índico. Porém, o motivo do desvio continua desconhecido. Diversas hipóteses continuam sendo discutidas. Alguns especialistas acreditam que houve uma despressurização lenta da cabine, fazendo com que passageiros e tripulação perdessem a consciência, enquanto o avião continuava voando no piloto automático até ficar sem combustível. Outros defendem que alguém assumiu deliberadamente o controle da aeronave e alterou sua rota. Essa hipótese se baseia principalmente na mudança de direção registrada pelos radares militares. No entanto, nunca foi encontrada uma prova definitiva que confirmasse essa teoria. Também existem teorias envolvendo falhas técnicas extremamente raras, incêndios elétricos e problemas nos sistemas de comunicação. Cada possibilidade explica parte dos acontecimentos, mas nenhuma consegue responder todas as perguntas ao mesmo tempo. Esse é justamente o motivo pelo qual o MH370 continua sendo considerado um dos maiores mistérios da aviação moderna. Depois de tantos anos, ainda existem famílias esperando respostas. Pessoas que embarcaram naquela noite simplesmente desapareceram da história, sem deixar qualquer explicação definitiva. O desaparecimento do MH370 também mudou completamente a indústria da aviação. Novas regras foram implementadas para melhorar o rastreamento de aeronaves em voos internacionais. Hoje, muitos aviões transmitem sua posição com muito mais frequência do que antes de 2014, justamente para reduzir a possibilidade de um desaparecimento semelhante. Mesmo assim, a pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu naquela madrugada? Foi um acidente causado por uma sequência improvável de falhas? Foi uma ação humana cuidadosamente planejada? Ou existe algum detalhe que ainda permanece escondido no fundo do Oceano Índico? Talvez um dia a tecnologia permita localizar os destroços principais e recuperar as caixas pretas. Talvez nunca aconteça. Até lá, o voo MH370 continuará ocupando um lugar único na história da aviação. Um avião moderno, com 239 pessoas a bordo, que simplesmente desapareceu diante dos olhos do mundo. Casos como esse nos lembram que, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda existem mistérios que desafiam a ciência e permanecem sem resposta por muitos anos. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Não porque conhecemos a verdade, mas porque ainda estamos tentando encontrá-la. Agora eu quero saber a sua opinião.
O que você acredita que realmente aconteceu com o voo MH370? Foi um acidente? Uma ação humana? Ou existe outra explicação? Escreva sua teoria nos comentários. Eu leio todas elas. Se você gosta de mistérios reais, investigações e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no Hidden Nova. Toda semana trazemos um novo documentário para explorar os maiores enigmas do nosso mundo. Obrigado por assistir. Até o próximo mistério.